Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito das falhas de implantação. Para a gente que é médico de reprodução humana, a falha de implantação é a nossa pedra no sapato atualmente. Então, vem aquela questão da paciente que está fazendo o tratamento de fertilização in vitro, faz a transferência dos embriões, seja em qual fase for, ou terceiro dia, ou quinto dia, e aqueles embriões, apesar do médico dizer, olha, esses embriões estão muito bons e tal, o exame de beta-HCG dá negativo, ou ele às vezes sobe um pouquinho e depois abaixa. Então, é isso que a gente chama de falha de implantação. A primeira coisa que você, paciente, precisa saber a respeito disso é quando se preocupar com uma falha de implantação. Isso quer dizer o seguinte: se eu faço uma tentativa de engravidar através da fertilização in vitro, eu tenho menos de 35 anos, a causa da minha infertilidade está determinada, os embriões que eu formei são de boa qualidade, eu transferi lá, vamos dizer, 2 embriões, ou 1, e não engravidei. E é o meu primeiro ciclo de fertilização. Eu devo ficar muito preocupado com isso? Olha, na verdade, nesses 40 anos que a gente trabalha com a reprodução humana, isso acontece com muitas pacientes. Então, não engravidar num primeiro ciclo de tratamento, eu não vou dizer que é uma coisa normal, mas é uma coisa comum de acontecer. Então, a primeira coisa que a mulher que não implantou o embrião precisa pensar é o seguinte: bom, qual era a minha chance de que esse embrião implantasse? Hoje, na maioria dos laboratórios, e a maioria deles hoje está completamente equipado para fazer um bom tratamento, eu poderia dizer que a chance de engravidar num tratamento de fertilização in vitro, ela está muito próxima dos 50%. Pode ser aqui no Brasil, na América do Norte, na Europa, na Ásia, onde for, nós vamos ter essa chance em torno dos 50%. Isso varia com a idade da paciente, mas em meninas abaixo de 35, essa chance já está chegando aí próxima a 50% por cada tentativa. Também é importante a paciente saber que o fato do embrião não ter implantado não quer dizer que ela tenha que fazer um calhamaço de exames para saber o porquê. É bem sabido pelos médicos da reprodução de que muitos exames que são pedidos na atualidade não têm nenhuma relação com a falha da implantação. E muitas vezes são pedidos simplesmente porque a gente não sabe o que aconteceu. Por que o embrião não implanta? Então, basicamente, o embrião não implanta por 2 motivos. Ou ele é um embrião com problema e não é potencialmente genético para implantar, ou é o útero da paciente que tem algum problema. Então, quando nós estamos diante de uma falha de implantação, coisas a investigar tem que ter respeito ao útero e tem que ter de respeito ao embrião. Bom, que exames hoje a gente pode fazer num caso de falha de implantação? Então, primeiro ponto, o que é a falha de implantação? É aquela paciente que fez 1, 2, às vezes 3 tentativas de transferências de bons embriões, embriões de boa qualidade, e não conseguiu a gestação. Não é um simples caso, uma simples falha de implantação que vai desencadear um cabedal de exames sem pé nem cabeça. É preciso ter um bom senso, é preciso ter uma lógica. Então, quais são
essas causas importantes que precisam ser investigadas. Com relação às falhas de implantação, nós temos que considerar neste cenário tanto o homem quanto a mulher. Durante muitos anos, a gente ignorou o fator masculino como causador de falha de implantação. E ele está começando a ser uma causa importante desta falha. Mas no caso da mulher, nós temos duas coisas sempre a investigar: o fator uterino e o fator embrionário. Como é que é uma porcentagem em relação à culpa ou do útero ou do embrião em relação à falha de implantação? A gente pode dizer que 70% dos casos de falha de implantação, a culpa, entre aspas, se eu puder determinar o culpado, é o embrião. Geralmente é um embrião que não é geneticamente normal ou ele não tem um potencial genético para chegar a virar um ser humano. Então, geralmente, as falhas de implantação têm a ver com isso. O outro lado é o endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro. Esse endométrio, ele, antes da gravidez acontecer, ele precisa conversar um pouquinho com o embrião que está chegando nele para entender como que esse embrião vai se implantar. E essa conversa entre o endométrio e o embrião é uma conversa que envolve uma química diferenciada. Com relação às causas uterinas das falhas de implantação, é preciso analisar o endométrio através de um exame chamado esteroscopia e a biópsia desse endométrio, que é um exame onde o patologista vai analisar o endométrio pelo microscópio. Esses exames muitas vezes são fundamentais porque eles vão detectar alterações do endométrio que estão ali, mas um exame de ultrassom ou uma ressonância magnética ou esses exames de imagem não pegam. Então é preciso fazer o exame da esteroscopia e a biópsia do endométrio para fazer essa análise de falha de implantação. E a principal análise que é feita no endométrio é justamente a pesquisa de uma infecção chamada endometrite. Tá? A endometrite é causa de falha de implantação, acontece em cerca de 1 a 5% dos casos de falha de implantação e ela passa desapercebida porque não dá nenhum tipo de sintoma a não ser a própria falha de implantação. Lógico que outras causas relacionadas com a falha de implantação são a endometriose do músculo do útero, também chamada de adenomiose, os miomas uterinos, principalmente quando eles estão no interior da cavidade uterina, mas já há alguns estudos tentando mostrar que os miomas intramurais acima de 5 centímetros também devem ser operados antes da gente fazer o tratamento de fertilização. Então, os pólipos uterinos, as sinéquias, que são aderências que acontecem dentro do útero, principalmente o paciente que faz curetagem pós-aborto. Então, essas são as causas uterinas que precisam ser investigadas. Há uma moda também a respeito de pedir exames imunológicos para paciente que tem falha de implantação. Existem alguns exames imunológicos que são importantes e que têm a ver não com a falha da implantação, mas com a alteração da evolução da gravidez e com abortamentos. Então, os exames imunológicos, eles são muito importantes, principalmente quando a falha foi um aborto, foi uma gravidez que durou um certo período, principalmente acima das 12 semanas, e essa paciente acabou perdendo esse bebê sem nenhuma causa aparente. Então, esses exames imunológicos, eles são exames de sangue e devem ser realizados em conjunto com um reumatologista
para investigar doenças autoimunes na paciente que quer engravidar e tem abortos de repetição. Nós não podemos aqui confundir falha de implantação com abortos de repetição. Falhas de implantação, não existe a gravidez, ou ela foi frustra, começou um beta positivo e desapareceu. Aborto de repetição é diferente, você engravida, você chega a ver o bebê, o batimento cardíaco, você chega a ver um bebê que vai lá, já se torna um feto, que já está na 10ª, 11ª, 12ª semana, e você então acaba perdendo a gestação. Pode estar relacionado a uma causa imunológica? Pode estar relacionado a uma causa imunológica, então é preciso uma investigação desses anticorpos. Não há outros tipos de exames imunológicos que irão detectar situações onde você tem falha de implantação. A Sociedade Americana de Reprodução Assistida, inclusive, eliminou estes exames imunológicos da pesquisa de pacientes com falha de implantação, porque até o momento a pesquisa científica não determinou uma relação direta entre os exames imunológicos e as falhas de implantação. Não existe uma relação de causa e efeito determinada pela ciência nesses casos.